centro-direita em lugar algum. Bom, o fato é que o Dória, aqueles que conhecem e trabalham com o Dória, dizem que ele trabalha muito, é uma máquina de trabalho. Que máquina, nossa. Gente, não sou eu que estou falando, as pessoas que convivem com o Dória, da administração Dória, dizem que ele é uma máquina de trabalho. E que o que falta é você apresentar o Dória... Máquina de propaganda. Desculpa. Não, tudo bem, se você acha isso, é a sua opinião. Você então não acredita no trabalho do Dória. Como você avalia a administração do Dória aqui no governo de São Paulo? Um fracasso total, do Dória e do Leite. Fracasso total. Não adianta nada você começar com aquele joguinho de cena do Acelera São Paulo e depois fechar todo mundo em casa, lacrar comércio, soldar comércio, quer dizer... Que tipo de discurso a favor do livre desenvolvimento, da livre iniciativa, da livre concorrência é esse? É uma ideia completamente arbitrária, uma noção de uma pessoa que não se coloca no lugar do outro. Acho que governar, William, e acho que o Piperno talvez concorde com isso em princípio, governar é você conseguir se colocar no lugar das pessoas. E quando você faz isso, você tem que ter um mínimo de humanidade para saber o efeito deletério de uma medida como essa, totalmente experimental. Aí talvez ele defenda aqui o lockdown, porque é do perfil da esquerda. A esquerda adora o lockdown, porque depois vem o Estado para salvar as pessoas do lockdown que ele fez. Então, eu vi nesse momento, um debate aqui na Jovem Pan, falando sobre os efeitos deletérios da pandemia. Opa, peraí, pandemia não. Você tem a pandemia e você tem plus mais lockdown. Não é só pandemia, é lockdown. A gente sofreu com o lockdown e mesmo assim a economia brasileira conseguiu e está conseguindo retomar, gradualmente, mas de maneira muito eficaz o seu crescimento. Mas meu ponto é, não dá para você fazer um discurso de eu fui um estadista. Estadista defende a liberdade. Quarentena são 40 dias. A obrigação dele era construir leito. Não era fechar comércio, não era fechar empresa. Então você é da teoria de contágio por rebanho, de imunidade por rebanho? Não, você quer fazer qualquer coisa a nível de lockdown, primeiro que tem que ser no sentido voluntário, campanha de conscientização. Segundo que tem que ser vertical. São idosos e pessoas que têm algum tipo de problema de saúde que tem que ficar em casa ou que não tem que se comunicar com as outras. Agora, o resto, deixa trabalhar, a gente precisa trabalhar, precisa rodar a economia. Em relação a esse argumento do Marco, por outro lado, aqueles que defendem o lockdown ou a administração do Dória dizem o seguinte, que ele salvou vidas e ele foi o cara que mais lutou por vacinas no país. Bom, eu me considero insuspeito para falar sobre o Dória, porque eu sempre critiquei o Dória, eu achava assim uma aberração aquelas exibições grotescas que ele fazia lá, vestido de gari, aquelas coisas todas. Ele fez muito isso, principalmente quando era prefeito. Eu fui muito crítico. Eu não gostava pessoalmente das posições dele. Eu achei que, por exemplo, foi repugnante aquela história de Bolsodória, ele se associando ao que de mais abominável e nefasto havia na política brasileira. Dória não tinha, eu acho que aquilo, sujar as mãos daquele jeito, fez muito mal, até mesmo para a biografia dele, porque ontem, no discurso, eu até vi um pouco do Dória que eu esperava em algum momento. Alguém da centro-direita tradicional, ele mesmo sempre intitulou isso, porque não vamos confundir a centro-direita tradicional, democrática, propositiva, com essa coisa, esse espetáculo deprimente, grotesco de extrema-direita que a gente tem aqui no Brasil e que vai embora em breve. Mas aí, não vai não. Eu queria dizer o seguinte... Falar uma coisa. Não só não vai embora, você pode achar que o Bolsonaro pode não ganhar a eleição, etc., mas a polarização fica. E eu vou falar mais. Nenhum cara de direita convicto faz lockdown. É isso. Primeira coisa, eu falei... Por que não? Eu falei extrema-direita grotesca e você falou Bolsonaro. Não foi nem eu que falei, foi você. Porque você chama de Bolsonaro. Eu quero dizer o seguinte, em relação ao discurso do Dória ontem, por mais então eu disse que eu tenho muitas críticas em relação a muito do que ele fez na vida. Mas eu também sou obrigado a admitir o seguinte. Não, muitas críticas, inclusive posições dele, eu achava muitas medidas antissociais, enfim. Mas eu também eu sou obrigado a reconhecer que Dória foi um obstinado personagem político em busca da vacina. Porque aí há uma diferença, aí a gente tem que fazer uma clivagem importante. De um lado, quem foi atrás de vacina, quem foi atrás da ciência. Do outro lado, quem mandou, inclusive, o governo federal comprar, enfim, cloroquina, o kit porcaria lá. O fato é que,
Quando houve o lockdown, medida adotada em praticamente todo o mundo, diga-se de passagem, São Paulo não foi uma exceção. São Paulo, aliás, acabou seguindo uma tendência mundial. A gente chegou a ter aqui no Brasil um momento em que morreram 4.000 pessoas por dia. Agora, imagina se todo mundo tivesse na rua com 2, 3, 4.000 mortes por dia, o que teria acontecido. E quero dizer uma coisa. Raciocínio hipotético. Eu quero dizer, ou seja, não, então vamos lá. Quer dizer, morrem 4.000 pessoas por dia com muita gente trancada em casa. Então, eu vou imaginar que se tivesse todo mundo na rua, morreria menos. Puxa vida. Eu morro matemática, de medo, matemática, essa né? retórica E quero dizer uma de quem coisa. Gosta de trancar os outros e em quero casa, dizer uma eu morro coisa. de medo, né? Não é questão de trancar, é uma questão matemática. Toda hora o mundo inteiro fez Ô, isso. Marco, você o tá me mundo dizendo, inteiro fez deixa isso. Só, você falou que todo mundo de direita não respeitou a quarentena, é isso? Ou não tomou vacina, ou o cara de direita... O Eduardo Leite são de centro-direita e fizeram isso. Você tomou vacina? Eu tomei uma dose, eu não tomei a segunda. Por quê? Putz. Seu ciclo vacinal não está completo, você sabe disso. Você não está totalmente imune. Zero preocupado com isso agora. Tá. Agora, com relação ao que você está falando sobre direita e esquerda... Não, você falou parabéns. Você falou sobre direita, que o homem de direita, a pessoa de direita... Vamos lá, mas eu vou tentar resumir aqui o raciocínio. Quando você defende a liberdade, você tem uma relação com o Estado e é uma relação que tem que ser equilibrada. Você não pode deixar que o Estado dite as regras da sua vida. Em momentos excepcionais, existem algumas cláusulas que permitem ao Estado tentar entender a situação para tomar as medidas cautelares necessárias, tomar as medidas preventivas necessárias. Quarentena, por definição, são 40 dias. Nossa. O Estado tem um prazo para restringir locomoção das pessoas em guerra. Então você tem lá um estado de guerra declarado. Aí o Estado pode interferir em direitos individuais, mas sempre com o ônus de explicar por que ele está interferindo. Nesse caso, o ônus era um só. Você quer sempre preservar a liberdade das pessoas de ir e vir, de abrir o seu comércio, mas você tem que criar leito. Você não pode usar o leito como um pretexto para impedir as pessoas de trabalharem. Você falou que as pessoas não podem... em relação ao Estado, a gente não pode respeitar o Estado, é isso? Não, tem que ter um equilíbrio. A Constituição serve exatamente para isso. Se eu pegar anarquia, definição de anarquia, sistema político baseado na negação do princípio da autoridade, é isso? Não, de jeito nenhum. Eu estou falando de até não, dentro porque o discurso é esse, então não vou respeitar o Estado não pode mandar em mim? O Estado isso, o Estado não pode mandar em ninguém. Se o Estado manda em você no dia a dia... Aí eu quero dizer o seguinte... Você abre o teu negócio pensando se o Estado vai mandar em você ou não. Mas eu quero... Você está na União Soviética aqui do que aliás, foi até bom você citar esse exemplo. Então o Estado não cria mais regras pra gente. Essa é a tua postura. Um bom exemplo da União Soviética, onde era obrigado, o Estado realmente ele acabava, de certa forma, gerindo toda os meios de produção. Não são os meios de produção, não, mas até as escolhas que as pessoas falam, o livre-arbítrio. Você vê, William, por exemplo, eu não vejo a direita, a extrema-direita, né, a extrema-direita predatória, por exemplo, ela protestar, ela se ficar indignada contra serviço militar obrigatório. Que é uma excrescência, quer dizer, você tira 6 meses, às vezes 1 ano, enfim, dependendo da cidade, a localidade, da vida de jovens que são obrigados a servir o Exército. Eu não juro, eu gostaria muito de ver mais manifestações da direita, enfim, dos conservadores em relação a isso. Eu, por exemplo, acabei usando aí, né, um artifício legítimo. Você serviu? Mas de jeito nenhum. Você serviu, Marco? Ele foi dispensado. Eu fui. Você serviu, eu fui dispensado também. Eu não sei porque, acho que era então, o único que pode falar que sou eu. Fiquei 2 anos e meio na aeronáutica. Então, não, eu fui. E 6 meses de recruta, 6 meses de PA e 1 ano e meio de serviço de investigações. Pelo amor de Deus, na lista de prioridades. Qual é o problema? Muitos jovens começam a vida profissional ali, não é isso? Fui e provoquei. Você sabe o que eu fiz? Na época eu levei um livro de russo, eu estudava russo. Atestado falso não, né? Não, de forma nenhuma. Absolutamente. Eu estudava russo, fazia um curso de russo e levei um livro lá e tal, russo, não sei o quê. Tinha um Gorky assim na capa do livro. Aí o coronel lá olhou aquilo e falou, escuta, por que você estuda russo? Eu falei, porque um dia eu quero conhecer Moscou. Quero viver lá em Moscou durante... Ele olhou assim e falou, esse deve ser comunista. Eu não era. Mas ele olhou e tal, falou, liberado. Não é